Oi. Boa noite, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja para nós estarmos neste momento, começando o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. A você que está em casa, seja bem-vindo, que o Senhor o abençoe grandemente nesta noite e que a palavra do Senhor venha de encontro ao seu coração. Abra o teu coração neste momento para aquilo que o Senhor tem na nossa vida nesta noite. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha a palavra que o Senhor nos dá nesta noite, para que nós venhamos a seguir firmes e constantes, porque sabendo que o Senhor, que todo sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nunca é em vão para o Senhor. Tudo aquilo que você faz para o reino de Deus, tudo aquilo que você planta, que você semeia, que você faz para o reino de Deus, nada é em vão. Você vai me dizer: mas pastora, está tão difícil, está tão complicado este tempo, tudo que está acontecendo. Não olha para o problema, olha para o teu Deus. Não olhe o tamanho do teu problema, olhe para o tamanho do Deus a quem você serve, que é um Deus poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, muito mais daquilo que a gente imagina, porque Deus é poderoso para fazer. E Ele nos traz esta palavra esta noite: sede firmes e constantes, de nós perseverarmos até o final, até que o Senhor venha, para que nós venhamos a estar firmes e realmente perseverantes. No versículo 57, 1, antes, diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É através da graça do Senhor. Hoje é uma noite de culto da vitória. E o Senhor está dizendo esta noite para você que é através da graça do Senhor Jesus é que nós temos a vitória. Por isso, coloca os teus olhos no Senhor. Não coloca os olhos no teu problema, na tua dificuldade, naquilo que você está passando neste momento, mas coloca aos pés do Senhor. Assim como Maria, ela buscou a melhor parte. Eu digo para você nesta noite: busca a melhor parte, busca estar aos pés do Senhor, buscar pela sua presença, busca ao Senhor, e o Senhor no tempo certo vai estar agindo e operando. Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir a glória do Senhor. Por isso eu convido você, feche os teus olhos, vamos estar orando antes de estarmos realmente começando a parte do louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pela Tua bênção, obrigada pela Tua proteção. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Uma palavra firme, uma palavra que sermos firmes e constantes, sabendo, Senhor, que nada que nós fizemos do Teu reino é em vão. Tudo é para o Senhor, Pai. E no tempo certo, no momento certo, o Senhor agirá. Porque como a Tua palavra mesmo diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir a glória de Deus vir sobre a tua vida. Ninguém vai impedir a glória do Senhor vir sobre a tua casa. Ninguém vai impedir que o mover de Deus venha sobre a tua vida, mudando, transformando a tua história, tirando você de criatura para ser filho de Deus.
Por isso eu declaro nesta noite a vitória, Pai. A vitória daquele povo que está aqui na tua casa. A vitória, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo nesta noite, daqueles que ainda irão ouvir esta palavra. Deus, venha com teu poder, Senhor. Vem com a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Enche a nossa vida da tua presença, Pai. Enche a nossa vida da tua glória, Senhor. Enche a nossa vida do teu poder. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós necessitamos da tua presença. Venha, Espírito Santo de Deus, trazendo o teu poder, Senhor, trazendo a tua glória nesta noite, Pai. Por isso nós declaramos, Senhor, que o Senhor Jesus é o Senhor desta igreja, é o Senhor desta cidade, Pai, é o Senhor do Brasil. Pai, nós declaramos, Senhor, que em Ti nós somos mais que vitoriosos. Por isso entregamos este culto, Senhor, este culto da vitória diante de Ti, Senhor. Te move no nosso meio, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Tu sabes, Senhor, que nós viemos esta noite, Pai, não para agradar a homens, Pai, mas nós estamos aqui para agradar ao Teu coração, para celebrar ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória, 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 glória seja dada a Ti, Senhor. Celebramos ao Senhor, ao Deus, ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus tremendo que é, ao Deus pleno, a um Deus fiel, a um Deus poderoso, a um Deus que muda a história, Pai. Oh, Te damos glória nesta noite, Pai. Te damos glórias, Senhor. Te damos glórias, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade no nosso meio, Senhor. Venha, venha, Espírito Santo. Se move no nosso meio nesta noite, Senhor. Se move no nosso meio, Senhor, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, querido. Bênção de Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Estamos buscando a presença do Senhor. Feche teus olhos. Busque a Deus, querido. Feche teus olhos. Busque a presença do Senhor. Busque a Ele. Diga para Ele: Senhor, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer um caminho no meio dele para mim passar. Se as portas se fecharem, o Senhor vai abrir as portas, Senhor. Se a situação não está boa, o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me guardar. O Senhor, Ele vai fazer tudo o que for preciso. O impossível, querido, para trazer a vitória até a tua vida, a tua casa, a tua família, assim como tem sido. Então, diante de qualquer situação, creia somente no Senhor Jesus. Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Creia somente em Deus. Talvez hoje você precise abrir a sua boca, abrir o seu coração e dizer: Senhor, cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Talvez você precise abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite. Eu entrego tudo na tua presença, Senhor. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego meus filhos.
entrego meus sonhos, os meus projetos, porque cheguei, Senhor, cheguei no limite. Até aqui eu fui, mas essa noite eu entrego tudo diante de Ti, Senhor, porque é só o Senhor, só Ele, que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Então, querido, quando você olhar e não ver saída, o Senhor, Ele vai abrir o mar e Ele vai fazer um caminho para você passar. E quando você atravessar o outro lado, quando chegar do outro lado, quando você conseguir chegar do outro lado, toda essa situação vai ficar para trás. Porque o Senhor é que vai agir. E Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor falar na tua vida, na tua casa. Abre o teu coração, você que está aqui, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Deixa o Senhor falar o teu coração. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer tudo o que precisa ser feito, querido. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda tudo, Ele transforma tudo. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Ele começa a agir. Ele abre o caminho no meio do mar. E você vai chegar o dia e que você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Entenda isso. É Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. Você não depende de homens. Você depende do Senhor. Quando as tuas forças esgotam, Ele entra para te fortalecer. Esse é o momento, querido, de você abrir o seu coração, falar com Ele. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele está contigo. Por onde quer que você esteja, por onde você for, Ele nunca te deixou sozinho. Então entenda isso. Você pode declarar isso na tua vida. Você pode declarar essas coisas. Só Ele pode resolver. Só Ele pode fazer todas as coisas. Só Ele. Quer cantar o hino da vitória? Então entregue para Deus. Entregue para o Senhor todas as coisas. Entrega a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. Entrega tudo para Ele, tudo. Entrega todas as coisas. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não somos nada, querido. Nós não somos nada na presença, sem a presença do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Você pode se sentar. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão aí do lado e diga assim: somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Você pode declarar isso, querido. Sabe que uma pergunta que eu queria falar para você, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Por que muitas pessoas, elas não alcançam a vitória na sua vida? Por que vocês, não precisa responder para mim, só para pensar. Por que muitas pessoas não alcançam vitória nas suas vidas, querido? Por que vivem muito tempo do mesmo jeito, da mesma forma? Por que as pessoas não conseguem? Porque muitas vezes, querido, as pessoas, elas faltam a referência dentro da igreja, ficam sem reverência, ficam distraídas. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que a gente prega uma coisa e faz outra totalmente diferente. Por quê? Porque muitas vezes, querido, a gente vai num tribunal. O que acontece? Você vai de terno, vai de gravata. Sim ou não? Quando você vai numa audiência, as pessoas olham para aquele juiz e começam a ter reverência com o juiz. Esse senhor para cá, excelência para lá. E por que na casa de Deus nós não temos isso? Por que nós não temos reverência na casa de Deus? A partir de agora, acho que domingo eu vou pedir para o Lu, desligue o seu celular, vou botar ali de novo, porque teve uma época que nós fazíamos isso assim. Desligue o seu celular. Por que, querido, que nós não conseguimos ter isso? E por que muitas pessoas, elas são vencedoras e são mais do que vencedoras? E por que outros não são? Outras pessoas não são? Por quê? Abre a tua Bíblia aí, em 1 Coríntios 9, 23 ao 26. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 23
ao 26. Amém? Diz assim: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Diga comigo assim: participante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem diferença de ser participante e de ser simpatizante? Tem ou não tem? A diferença de ser participante é que você está inserido, você está participando. E ser simpatizante, você até simpatiza, gosta do louvor, gosta da palavra, mas a gente muitas vezes, a gente não se dá conta, mas a gente acha que é participante e na verdade nós somos simpatizantes. Porque tem diferença de participar e de ser simpatizante. Então aqui Paulo ele está falando que eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabei vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Amém? Aqui, querido, a gente vê Paulo dando a instrução. Aqui a gente vê que, como que, na sua opinião, como um atleta consegue ser multicampeão? Ele participa ou ele simpatiza? Ele participa. Então, e ele corre para quê? Para alcançar a sua vitória, sim ou não? E para alguém que corre para alcançar a vitória, precisa ter dedicação. Precisa se dedicar, como Paulo fala ali, de abdicar de algumas coisas, ou de quase todas as coisas. Então a gente começa a entender, aqui a gente começa já a ter uma noção de como algumas pessoas são mais do que vencedor e outras não. Porque algumas, para você sendo atleta, vamos trazer ali para a gente comparar, para você ser atleta, você precisa se dedicar, sim ou não? Eu não consigo correr daqui da igreja até ali a esquina. Mas um profissional, ele corre daqui da igreja, ele faz toda a volta em Gravataí, Cachoeirinha, ele vai a Porto Alegre, porque ele é o quê? Ele é um atleta. E ele é o quê? Multicampeão. Por quê? Porque ele se dedica, ele se obtém de algumas coisas. E a gente, muitas vezes, para ser assim, a gente precisa se abdicar de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas. E a gente vendo as competições, a gente vai ver, querido, que eles, sim, eles se dedicam a isso. Um jogador de futebol, ele se dedica. Ele abre mão de muitas coisas. E por que a gente, para ser vencedor, mais do que vencedor, por que a gente não se dedica? Tem gente que quer ser vencedor, mais do que vencedor, e não se dedica. E não abstém de nada. Corre em vão. Corre em vão, corre do nada. Corre e não chega a lugar nenhum. O vencedor, o mais do que vencedor, ele se abdica de muitas coisas. Ele abre mão de muitas coisas. Assim como Paulo está falando,
e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele que luta, ele se abstém de algumas coisas. De tudo, Paulo está falando. A gente, para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, a gente precisa se abster de algumas coisas. De muitas coisas. De quase tudo. Hoje, eu queria estar em casa. Sim ou não? Mas eu estou aqui. Hoje eu queria estar fazendo outras coisas, mas eu não posso. Se eu quero ser mais do que vencedor em Cristo, eu tenho que me abdicar de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Senão nós vamos correr e nós vamos atrás das coisas corruptíveis. Aquelas que não te levam a lugar nenhum. E que não chegamos, e que você não chega a lugar nenhum. Mas aqueles que se dedicam, eles correm atrás das coisas incorruptíveis. Paulo está falando isso. Aquele que se dedica, aquele que busca, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que abre mão de muitas coisas, aquele que se obtém de muitas coisas, ele começa a se preparar para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que compete, aquele corredor, aquele atleta que compete, ele abre mão de muitas coisas para ele ser um multicampeão. E trazendo para nós, cristãos, para nós sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus, querido, nós temos que nos preparar para isso. Não é eu falando, mas se eu falar e não praticar, eu não chego a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Eu corro, é que nem Paulo diz ali, aí eu fico batendo no ar. Porque eu não tenho preparo ainda para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não posso me considerar mais do que vencedor, porque eu não estou preparado para isso. Eu ainda não busquei o preparo para isso. E quando isso vem, quando eu me preparo, quando eu me dedico, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu pratico aquilo que a palavra diz, quando eu tenho reverência na casa de Deus, quando eu abro mão de muitas coisas, quando eu obtenho de algumas coisas, isso tudo faz um preparo para que a gente possa ser formado mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é assim, porque os atletas, querido, eles se preparam para receber o prêmio da vitória. E qual é o nosso prêmio? É a coroa que o Senhor tem preparado para mim e para você. Esse é o maior prêmio. O que determina quem vai ganhar ou quem vai perder não são os dias, como eu anotei aqui, não são os dias, não são as horas, não são os minutos da competição, mas sim todo o período de treinamento e preparo que eu vou ter. Então não adianta eu vir para a igreja todos os dias, não adianta eu fazer as coisas e vir, mas se eu não me preparar. Não é a quantidade de tempo que eu estou na igreja, mas é o preparo que eu vou ter. Um atleta, ele não se prepara na competição, ou se prepara? Não. Ele se prepara muito tempo antes. Ele se prepara muito tempo antes. Então, se eu quero ser vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Mas eu não posso me preparar vindo para a igreja, achando que eu, estando na igreja, eu vou ser mais do que vencedor. Se eu vim para a igreja, se eu estar na igreja,
a quantidade de vezes não me torna e não me faz eu mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que me faz eu ser mais do que vencedor em Cristo Jesus é a minha preparação de toda a caminhada que eu tenho, me abdicar de algumas coisas. Porque não tudo que eu estiver correndo, tudo que eu estiver fazendo, tudo que eu estiver buscando, eu vou estar dando soco no ar. Eu vou estar dando soco no ar. Eu vou estar vou buscar uma coroa corruptível. Eu vou agradar A, B, ou C, ou D, ou eu vou mostrar para a sociedade que eu sou um cristão vindo para a igreja. Enquanto que aqui dentro nós temos que ser ovelha. Aqui dentro nós temos que ser ovelha. Lá fora nós temos que ser leão. Enquanto que muitas pessoas elas estão invertendo. Aqui dentro nós somos leão e lá fora nós somos um gatinho. Isso não é preparo. Isso eu não estou preparado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho que ser leão lá fora. Lá fora eu tenho que ser leão. Mas aqui dentro eu tenho que ser ovelha. Aqui dentro eu tenho que ser ovelha. Aqui dentro eu tenho que me preparar. Aqui dentro eu tenho que buscar aquilo que é melhor para mim. Porque senão eu vou estar buscando uma coroa corruptível. Eu vou estar agradando as pessoas. Eu vou estar agradando o homem. Eu vou estar agradando... eu vou estar agradando as pessoas. E não vou estar agradando a Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar me preparar para isso. E um corredor, aquele atleta que é vencedor, não é o tempo no meio da competição. Não é os minutos da competição. Não é os dias. Mas sim o período de treinamento e preparo que ele tem. E que ele se submete. Por mais talento que um atleta possua, sem o preparo, ninguém vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se eu não tiver esse preparo, querido, esquece. Se eu não me preparar para receber as bênçãos de Deus, se eu não me preparar dias, horas, e me dedicar e buscar, eu não vou ser. Porque eu vou viver aquele momento. Eu vou viver aquilo ali por um instante. Mas não vai ser aquilo que vai me fazer eternamente mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então essa é a diferença. E na vida cristã não é diferente. O que determina as conquistas espirituais de um cristão é o tempo que ele leva investindo no seu crescimento, na sua dedicação. No seu tempo de preparo e de consagração a Deus. Essa é a diferença. E a Bíblia lá fala e nos exorta constantemente. Se você ler lá, agora não dá tempo, mas em Mateus 26, 41, ele diz que é para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Lá em Efésios 6, 13. Ele diz que nós devemos vigiar. Lá em Mateus 26, 41, diz que nós devemos vigiar. Filipenses 6,13, ele diz que é para nós nos revestirmos com a armadura de Deus. E em Filipenses 2,12, ele diz para nós nos desenvolvermos. E depois, lá em Filipenses 3, do 13 ao 14, é para nós prosseguir. Olha quanta coisa para nós nos prepararmos. Mas, infelizmente, nem todos que estão dão atenção àquilo que a Bíblia fala. Por que não dão? Porque não se preparam. Por que lá no início eu falei de nós termos reverência dentro da igreja, dentro da casa de Deus? Por que há uns tempos atrás se fazia lá um encontro com Deus? Quem já participou do encontro com Deus sabe como é que é.
deixa o celular lá na porta. Eu acho que eu vou adotar isso. Largar lá na porta. Porque isso a gente vai se preparando, querido. A gente vai se preparando para as coisas que Deus tem para nós. E se nós não fizermos isso, não vigiar, tá contagiante a coisa. Se a gente não vigiar, é contagiante. Se a gente não nos resistir da armadura de Deus, isso é contagiante. Se nós não buscarmos isso, não buscarmos a nos desenvolver e prosseguir nas coisas de Deus. Mas o que infelizmente a gente vê, querido, é que nem todo cristão dá atenção para aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas olham só o que está ao seu redor, mas a palavra não. E qual é a característica de um vencedor? Talvez você pode começar agora a entender. O vencedor é aquele que se esforça. Diga para o seu irmão aí, você que está aqui, você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo, diga para o seu irmão assim, você precisa se esforçar. 1 Coríntios 9, na parte B do versículo 24, diz assim, corram de tal maneira, de tal modo que alcance o prêmio. Qual é o nosso prêmio, querido? Qual é o nosso prêmio? É a nossa salvação da nossa alma. Só que muitas vezes a gente não olha para isso, a gente não se esforça para isso. Eu indo para a igreja tá bom? Eu indo uma vez por semana no culto tá bom? Eu indo de vez em quando tá bom? Mas a gente está dando soco no ar, que nem Paulo fala. Nós estamos dando soco no ar, porque nós não vamos atingir ninguém, não vamos alcançar ninguém. Porque nós estamos dando soco no ar. Aqui, Paulo está dizendo, no versículo, na parte B do versículo 24, ele corram de tal modo que alcance o prêmio. E o prêmio nosso é a salvação. O bom atleta é aquele que não mede esforço. É aquele que não mede esforço para alcançar o seu objetivo. E o bom cristão é aquele que não mede esforço para alcançar a salvação da sua alma, da sua casa, da sua família. É aquele que ora, que jejua, que lê a palavra, que reúne a família, que tem reverência, que faz as coisas certas. Isso é esforço, nós temos que se esforçar mais e mais. É diferente, querido, para que a gente seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque não adianta a gente achar que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito e nós vamos chegar à nossa salvação. Nós vamos alcançar o prêmio. E não é dessa forma, nós temos que se esforçar para alcançar o prêmio. Paulo está falando isso. Ele está dizendo que nós precisamos se esforçar para alcançar a salvação. Não é você mexendo no celular, não é mandando mensagem no culto, não é você se envolvendo com as coisas lá de fora e esquecendo das coisas aqui de dentro. Não é você fazendo as coisas do seu jeito, da sua forma, que você vai alcançar alguma coisa. Precisa de esforço, precisa de dedicação. Não é o tempo que você está na igreja. Eu tenho 30 anos de convertido. 30 anos. E será que eu já alcancei o meu prêmio? Claro que não. Porque se eu não me esforçar, querido, eu não ganho prêmio nenhum. Se eu posso dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu posso falar, mas eu não vivo isso. Eu não pratico isso. Como que eu vou ser mais do que vencedor se a minha vida é uma vida de derrota? Como que eu vou dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus
Se a minha vida é uma vida de derrota, a minha casa é uma casa derrotada, a minha família, como? Como que eu vou dizer que sou mais do que vencedor, se o meu ministério eu lido de qualquer jeito, eu levo de qualquer forma? Eu preciso me esforçar para alcançar o prêmio. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer forma. Na vida cristã não é diferente não, querido. Para nós sermos mais do que vencedor, nós precisamos de esforço. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos, sabe, cuidar das coisas de Deus com zelo. Nos dedicar. Nós não podemos esmorecer nunca. Eu quero dizer para você, você que está aqui, você que está aí na sua casa, a sua vitória só vem através do seu esforço. A sua vitória só vem através do seu esforço. Só vem através do seu esforço. Você precisa entender isso. E a gente fazer essas perguntas várias vezes. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida por falta de esforço? Quantas coisas nós perdemos, querido? Porque não nos esforçamos. Quanta bênção deixamos passar porque não se esforçamos. Quanta coisa aconteceu já na tua vida porque nós não se esforçamos e a bênção passou. Quantas vezes isso já aconteceu? A segunda característica de um vencedor é se preparar. A gente precisa se preparar. 1 Coríntios lá, como nós lemos lá no versículo 9, no capítulo 25, na parte A diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Todos. Essa versão, ela é a versão nova internacional. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Como que você quer ser vitorioso mais do que vencedor se você não se prepara? Não é rigoroso com as coisas de Deus. Não se dedica, não se prepara para receber aquilo que Deus tem para você. Por que muita gente some da igreja? Porque recebe a bênção e aí o sapato aperta, como a gente diz, né? Aí as coisas, agora me lembrei de Deus. Agora eu me lembrei. Agora eu vou buscar. Porque a gente não se prepara, querido. A gente não se prepara para as coisas de Deus. A gente não se prepara para aquilo que Deus tem para a gente. A gente não se prepara para as coisas de Deus. A gente precisa se preparar para isso. A gente precisa estar buscando a Deus. O cristão não se prepara diariamente, mas ele se prepara direto. Se prepara correndo. E aquele que não se prepara, ele corre um sério risco de ser derrotado. De não vencer. De não ser um vencedor. Pela falta de preparo do cristão. Pela falta de não estar preparado naquilo que Deus tem. O vencedor, terceira coisa, o vencedor é aquele que se compromete com os propósitos e os alvos de Deus para a sua vida. Esse é o vencedor. Esse é o que vence. E ali Paulo está falando, no 26 ele diz assim: portanto, corro não como um indeciso. Não como um indeciso. Não, eu vou correr de qualquer jeito, eu vou andar de qualquer forma, eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer coisa. Não é assim. Por isso que as pessoas vivem como estão, da forma que estão, do jeito que estão. Porque não estão preparadas, não se preparam. Paulo escreveu que quem não corre sem alvo, não luta como deveria. Porque se nós não tivermos um alvo,
a gente luta, dá soco no ar, como ele falou. Não tem um alvo. Eu preciso ter um alvo. O que eu quero? Eu quero ganhar a minha casa, eu quero ganhar a minha família. Eu quero ganhar os meus amigos, eu quero ganhar os meus parentes, eu quero ganhar todos da minha casa. Eu quero falar que nem Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa ser determinado para as coisas. A gente precisa estar preparado. Vencedor é aquele que se compromete com as coisas de Deus, com os propósitos de Deus. Porque eu não corro indecisamente. Por que eu faço as coisas? Por que eu venho para a igreja? Por que eu busco a Deus? O que eu quero para mim? Eu quero a minha salvação. Eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não com as coisas materiais, não com um bom carro, com um bom salário, com um bom diploma. Não. Ser vencedor em Cristo Jesus, ser mais do que vencedor, é você buscar a coroa que está preparado para mim e para você. Isso é ser vencedor. E Paulo escreve que ele não corria sem alvo. E ele não lutava como deveria. Ele não lutava como deveria. Porque muitas vezes a gente dá golpe, querido, no ar. A gente dá golpe no ar. E Paulo, ele tinha muito claro que Deus propôs para ele, era o alvo. Alvo em Cristo Jesus. Paulo se disciplinava. Paulo fazia as coisas como deveria. Disciplinava para cumprir o que Deus esperava dele. E o que Deus espera de mim e de você? Você tem se comprometido com a vontade de Deus na sua vida? Tem se disciplinado como Deus quer, com os sonhos de Deus? Os vencedores, que são aqueles que se comprometem com os propósitos e as metas de Deus para a sua vida. É aqueles que querem, é aqueles que buscam, é aqueles que se dedicam. É aqueles que olham e dizem, qual é o meu alvo? Eu quero ganhar o meu marido, eu quero ganhar os meus filhos, eu quero ganhar a minha casa, eu quero ganhar a minha família. Aí você começa a se preparar para ser não um simpatizante, mas um participante do Evangelho. O que adianta eu ganhar, ganhar o mundo e perder a minha alma? O que adianta? O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa e perder a minha família? O que adianta? Eu preciso buscar isso em Deus. Eu preciso buscar as coisas de Deus. Eu preciso ter isso bem nítido na minha mente. Eu preciso buscar isso em Deus, querido. Eu quero ganhar a minha casa, eu quero ganhar a minha família. Ser vencedor é se preparar. Se Deus te der uma bênção agora, muitas vezes a gente vira as costas. Como a gente faz. Como a gente está acostumado a fazer. A gente perde a noção. A gente perde. Por quê? Porque não está preparado para ser mais do que vencedor. Porque é bom a gente dizer isso. Sim ou não? Faz bem para o nosso ego. Mas se nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, verdadeiramente, nós temos competido como deveria, nós temos nos esforçado, nós temos nos preparado para isso. Nós temos sido comprometidos com as coisas de Deus. É isso que a gente precisa. Porque eu não posso receber algo se eu não tenho condições de manter. Se é que se Deus me der uma BMW agora, será que eu cuido que nem eu cuido da minha caminhonetinha ali? Será que eu vou estar preparado para isso? O que eu vou fazer? Eu vou sair, vou
vou andar, vou querer viajar, vou querer curtir a BMW, porque nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para essas coisas. Para mim ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu preciso estar preparado, querido. Eu preciso me preparar para essas coisas. E eu quero que você pense nisso. Pare para pensar. Pare para pensar. Será que eu tenho me preparado para isso? Talvez você ainda não alcançou a sua vitória, porque não se esforçou, não se dedicou, não se comprometeu, não fez o que precisava ter feito. Porque não é muito estar, é participar do Evangelho de Cristo. É abdicar de algumas coisas, é abrir mão de algumas coisas. É abrir mão de muitas coisas. Para a gente ser mais do que vencedor em Cristo, querido, a gente precisa abrir mão de muitas coisas na nossa vida. E se há uma coisa que eu entendi, é que eu quero cada vez mais participar do Evangelho de Cristo. Eu quero sim chegar o dia e dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque me preparei, porque me esforcei, porque me comprometi com as coisas de Deus. E hoje o que a gente vê, as pessoas querem ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas não querem abrir mão de nada, não querem abdicar de nada. Então, talvez ainda a tua vitória não chegou, porque você precisa se esforçar mais, precisa se dedicar mais, precisa se comprometer mais. E quando você fizer isso, quando você entender isso, que para você ser um multicampeão no Evangelho de Cristo, você precisa abrir mão de muitas coisas, abdicar de muitas coisas. Fica de em pé, querido. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí na sua casa. Você que está aqui. Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Você tem se esforçado? Você tem se esforçado mesmo? Você vai responder isso para Deus. Você tem se preparado para viver sempre uma vida de vitória? Você tem se comprometido com os propósitos e os alvos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Sai do teu lugar, vem aqui diante do altar. Talvez você precisa se preparar. Talvez você ache que é participante, mas na verdade você é um simpatizante. Ainda não participou daquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda não participou ainda não está inserido no Evangelho do Senhor Jesus. Ainda não está preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero dizer para você que aqui tem muitos multicampeões, multivencedores. Mas você precisa se preparar, você precisa se esforçar, você precisa se comprometer. Eu vejo muitas pessoas aqui, na rádio, na live, pessoas que têm condições de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, de serem multicampeões no Evangelho de Cristo, mas que precisam se dedicar,
que precisam se abdicar de algumas coisas, de tudo que te leva longe de Cristo, de tudo que te afasta da presença dEle, de tudo que te faz você ser simpatizante e não participante do Evangelho. Você precisa correr para um alvo. Você precisa se esforçar, você precisa se preparar para isso. Tem muitas pessoas dando soco no ar, que nem Paulo fala. Porque ainda não receberam. Porque não estão preparados. Pastor, mas eu vou na igreja, eu sou simpatizante, eu gosto. Eu acho legal os louvores, eu acho legal a palavra, eu gosto de ler a palavra, eu tenho bastante entendimento da palavra. Nossa, eu sou teólogo da palavra, nossa, eu sou entendido da palavra. Mas não está preparado. Não se preparou. Não abdicou. Não se esforçou. E não se comprometeu. Então coloca a mão no teu coração nessa noite. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que está aí na rádio nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Coloca a mão no teu coração e diga para Deus: Senhor, talvez até hoje eu me confundi com participar e ser um simpatizante. Talvez hoje eu entendi, Senhor, por que eu não recebi a minha vitória. Talvez hoje eu estou entendendo porque que algumas coisas na minha vida ainda eu não fui vitorioso. Talvez eu entendi nessa noite, nessa palavra, Senhor, que eu ainda não recebi aquilo que tem preparado para mim. Que eu não recebi aquilo que está preparado para mim ainda. Porque eu não me preparei para receber. Porque eu não me esforcei para receber. Porque eu não me comprometi para receber. Então feche seus olhos. Deixa a bondade de Deus falar ao teu coração. Talvez essa manhã ou para essa noite você precisa entender isso na tua vida. Talvez você precisa entender. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso abdicar de algumas coisas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso me comprometer mais. O Senhor é fiel, querido. Ele é fiel. E Ele vê em você, Ele vê em mim um potencial enorme. Mas a gente precisa se preparar para receber as nossas vitórias. A gente precisa se preparar para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então creia. Então creia a partir desse momento. Então creia, querido. Se esforce, se dedique, se comprometa. E você será sim mais do que vencedor em Cristo Jesus.
E eu tenho a certeza, e eu creio, que você vai alcançar todos os teus sonhos, todos os teus projetos que Deus tem para a tua vida. A gente jamais pode se esquecer que em Cristo você já é muito mais do que vencedor. Que você precisa abrir mão de algumas coisas e saber que em Cristo você é mais do que vencedor. Que você é um potencial e tem esse potencial. Aleluia. Aleluia. Diga isso. És fiel, Senhor. És fiel, Deus. És fiel, Senhor. Oh, meu Deus. Todo tempo, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser fiel, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. A bondade do Senhor, querido, vai nos seguir todos os dias. Aleluia. 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 Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as promessas na tua vida. Aleluia. A bondade de Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Diga para o seu irmão assim: nós temos um alvo. E esse alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Bênção de Deus. Querido, você que está aí, você que está na sua casa, que o Senhor possa falar contigo nessa palavra. Que o Senhor possa mostrar para você que você tem um grande potencial de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas que nós possamos estar preparados para isso, para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Corra, se esforce, se prepare, porque o Senhor tem muitas vitórias para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. Domingo, 9h da manhã, estaremos aqui com o culto da família. Bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Você que nos ouve, você que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém e amém.